uma pessoa é triste e outra é alegre? Por que uma pessoa tem um casamento bem-sucedido e a outra não tem? Por que uma pessoa é rica ou até mesmo abundante e outra pessoa não é? Por que uma pessoa goza de saúde física, mental e outra não? Por que há um orador excelente que viaja o mundo e trabalha palestrando para milhares de pessoas, é extremamente bem-sucedido, e outro que talvez teria a mesma capacidade de resultado, mas não é? Esse tipo de pergunta, gente, foi o tipo de pergunta que motivou o Joseph Murphy a escrever esse livro. O livro The Power of Your Conscious Mind, né? O poder da sua mente inconsciente, o poder do inconsciente. E eu fiz um vídeo anterior aí e eu decidi que eu vou fazer vídeos para vocês sobre a introdução, sobre o capítulo 1, 2, 3, enfim, para a gente passar juntos, né? As ideias desse livro que eu acredito são ideias incrivelmente interessantes e que na minha própria vida, ao aplicá-las muito antes de conhecê-lo e talvez até de uma forma muito natural, eu pude comprovar que o que ele diz no livro, né, tem tudo a ver com o fato de eu ter vivido até aqui o tipo de vida que eu vivi. Então ele diz assim, né, por que há tantas diferenças no mundo? Quer dizer, pergunta filosófica, né, que interpela a grande maioria das pessoas nesse planeta. E ele diz assim, se nós entendermos o funcionamento da nossa consciência e da nossa mente subconsciente, que a gente pode identificar os lugares aonde a gente está falhando nesse processo de criar a vida que a gente deseja. Isso eu já tinha falado no outro vídeo, mas eu estou falando de uma forma mais detalhada, falando da introdução mesmo, tá? Ele diz assim, corrija, né, os seus pensamentos, aquilo que você acredita, aquilo que você tem como verdade sobre você, sobre a vida, sobre o mundo, e muito provavelmente você corrigirá muitas coisas na sua vida. Coisas que você sempre desejou corrigir, desejou melhorar, desejou avançar e nunca conseguiu, nunca foi possível. É interessante que ele diz assim, se você conseguir tratar os seus pensamentos de maneira profunda, não basta você tratar aquilo que você está dizendo, mas também, mas de uma forma mais profunda no sentido de tratar as suas crenças, aquilo que te amarra nesse lugar de, muitas vezes, repetições funestas, né? Que vão moldando e criando a vida que a gente não quer. E ele diz assim, se esses pensamentos que acontecem de forma natural dentro de nós tá criando tal vida, uma vida não desejada, são pensamentos não intencionais, na verdade, que pensam na gente, por que a gente não pode mudar a nossa realidade através de um pensamento, através de pensamentos, sentimentos, né? Pensamentos ancorados em sentimentos, em crenças mais saudáveis? Podemos. E aí ele diz assim,
que independente de credo, de religião, daquilo que você acredita, do tipo de oração, do tipo de reza que você faz, o importante é entender se você está fazendo essas orações, essas rezas, né, de maneira coerente e profícua na sua vida. Então, ele diz assim, por exemplo, se você falar hoje, né, agora, por exemplo, eu sou rico, eu sou abundante, eu sou rico, eu sou abundante. Você acorda e fala 10 vezes, eu sou rico, eu sou abundante. E aí você vai para a sua vida diária e passa o dia inteiro dizendo como é que eu vou pagar isso, como é que eu vou fazer aquilo, como é que eu vou realizar aquilo outro, nada dá certo na minha vida, as coisas não acontecem para mim como eu gostaria, tudo acontece para todo mundo, menos para mim. Ou seja, você repetiu ali 5, 10 vezes na hora que você acordou, né? Esse mantra, esses decretos, porque tudo que a gente repete na nossa vida acaba se manifestando em realidade, é o que ele diz, mas não só dizendo, mas dizendo também, pensando também, mas muito mais importante, sentindo. Se a gente sente que essa é a nossa realidade de lack, a gente vai dizer em inglês, né? De falta, lack. Se a sua crença, se o seu sentimento é de que a sua vida não anda, de que anda para todo mundo, mas não anda para você, que as coisas não vão dar certo, que você não vai conseguir pagar essa conta. Se você passa os seus dias, né, reiterando esse tipo de verdade, não são 5 repetições de eu sou rico e abundante que vai mudar isso. Não que não tenha o seu valor, porque tem o seu valor porque a gente precisa começar de algum lugar. Né? Então dizer eu sou rica e abundante talvez seja sim um passo inicial, mas como eu disse no outro vídeo, e eu vou repetir agora porque nem todo mundo viu o outro vídeo que vai ver esse vídeo, né? Enfim, mas ele diz assim, você precisa sentir aquilo que você está dizendo, porque quando você está dizendo a minha vida não anda, a minha vida não evolui, eu não consigo crescer. Você não está simplesmente dizendo isso como palavras vazias ao vento. Você está repetindo isso, decretando isso, e muito provavelmente essa fala vem imbuída de um sentimento já de construção, de crença, daquilo que você acredita sobre você. Então ele diz, sim, ok. O que a gente fala é importante, mas o que a gente sente sobre o que a gente fala é muito mais importante. Então ele diz, se você sentir que você só vive na falta, que nada vai mudar, que a sua vida é isso, aquilo outro, você precisa sentir o contrário. Você precisa organizar esses pensamentos que estão ancorados no seu subconsciente, que dão forma à realidade que você está vivendo e como realidade até aquilo que está na sua mente consciente, digamos assim. Então ele ensina, né? Sinta a realidade que você quer criar na sua vida. Sinta a realidade daquilo que você quer construir. Sinta no seu corpo, sinta no seu interior, no seu potencial divino interior que você carrega em você, que todo mundo carrega em si. Então ele diz, ao invés de simplesmente se dizer eu sou rica, eu sou abundante, respire e sinta, crie na sua cabeça uma imagem daquilo que é para você ser rico e abundante. Porque quando você cria essa imagem, o seu consciente, a sua vida, tudo em você vai se direcionar para que aquilo se torne verdade na sua vida. Então, a imagem é criada, a imagem do fim. Por exemplo, vou dar um exemplo. Você quer
a comprar uma casa com piscina. Você não vai ficar dizendo: eu vou comprar uma casa com piscina, eu vou comprar uma casa com piscina, eu vou comprar uma casa com piscina. Não. Você vai se ver nessa casa com piscina, vai nadar nessa piscina, vai sentir o sentimento, o gozo, o gosto de estar ali nadando naquela piscina, na sua casa, que você um dia terá, mas que você não precisa se dizer que um dia terá, basta que você se veja ali, se sinta ali, crie essa imagem final na sua cabeça, sinta aquele sentimento de estar na abundância, de estar vivendo uma vida abundante e rica. E todo o seu mundo vai começar a caminhar e a se ajustar para que você viva aquela imagem que foi criada, que foi sentida por você. Ele diz, esse é o processo, né? Como um exemplo muito pequenininho. No livro ele vai dar exemplos assim, de várias pessoas com quem ele falou, de várias observações que ele fez no mundo, de vários milagres que ele viu se dar no percurso dele, na vida de outras pessoas com as quais ele trocou na sua vida. E como a gente diz, assim, o céu é o limite, nem tem limite, né? Mas a gente precisa começar por corrigir aquilo que está nos mantendo naquele lugar, começar a sentir o lugar onde a gente quer estar, que a gente quer chegar, mas não como falta, não como eu quero chegar lá, sentir no sentido de que eu estou vivendo a realidade, né? Eu estou vivendo essa realidade, eu estou sentindo em mim essa realidade, eu estou sentindo o que é estar inserida nessa realidade. E aí sim, corrigir os pensamentos que vêm durante o dia, que vêm ao longo do dia, ao longo do seu caminhar na sua vida. Sim, alinhar aquilo que você está dizendo, né? Alinhar aquilo que você está dizendo. E aí, a Louise Hay, também há muito tempo atrás nos Estados Unidos, falava dessas affirmations, né? Affirmations são frases que você repete. Tem gente que vai chamar de mantra, tem gente que vai chamar de decreto, tem gente que vai chamar de affirmation, mas que você repete incessantemente na sua vida para que ela se torne realidade. O Joseph Murphy, ele diz isso também. Só que ele vai mais longe, né? Ele diz assim: repita, corrija, né? Na palavra, porque a sua experiência vai sendo corrigida também, mas vislumbre, visualize o lugar aonde você quer chegar como se você já estivesse dentro dele. É aí o pulo do gato para ele. Faz total sentido no mundo. Eu dei um exemplo de uma piscina, uma casa com piscina, mas, por exemplo, pode ser uma pessoa que deseja, que sonha em palestrar para milhares de pessoas na vida, conhecer muitos países e viajar palestrando, falando sobre aquilo que gosta, sobre aquilo que ama. Nesse caso, essa pessoa não vai ficar dizendo: eu vou palestrar para 1 milhão de pessoas, eu vou palestrar para 1 milhão de pessoas, entende? Vazio no vazio. E aí, quando ela termina as 10 repetições, ela vai para a vida dela, ela vai dizer, ela vai ver um fulano que está palestrando e viajando e vai dizer: nunca vai ser eu, minha hora nunca vai chegar, isso tenho certeza que não vai acontecer para mim. Não vai. Se você está decretando que não vai, não vai. Então, sim, corrija os pensamentos desse lugar que não vem da mente consciente, que vem do subconsciente para ele, né? E que se transcreve no seu consciente, reproduzindo e decretando e afirmando justamente aquilo que você não quer que se realize na sua vida. Então, se você é esse palestrante que sonha em palestrar para milhares de pessoas e se vê no mundo viajando e realizando esse sonho, ele diz: veja-se nesse lugar, sinta na sua imagem
mental, coloque essa imagem no seu subconsciente, na sua consciência, no seu subconsciente. De que maneira? Sentindo, se vendo palestrando, sentindo como você se sente, qual que é o sentimento que te vem naquele momento que você está realizando essa mesma coisa que você está repetindo e decretando diariamente que não vai fazer, de forma consciente ou inconsciente. Então, sim, você pode repetir: eu sou um palestrante de sucesso, eu sou realizado no que faço, as pessoas amam o conteúdo do qual eu falo e realizo, mas você pode usar esse tipo de afirmação, decreto, oração, reza, chamem como quiser. Você pode usar isso para corrigir aquilo que você tem alcance no seu consciente, que se manifesta na sua vida quando você está falando com amigos, quando você está sozinho em casa, quando você está se sentindo derrotado. Sim, então você use, né, essa correção, mas dedique tempo, como se fosse uma meditação. Mas ele fala assim, ó, aquele lugarzinho ali, aquele lugar quando a gente vai dormir, aquele momentinho, tem muita gente que fala sobre isso, tá? Pessoas que falam sobre projeção, enfim, a gente poderia ir para muitos lados, mas vou tentar ficar aqui. Então ele fala assim, aquele momentinho ali da sua mente, do seu descanso, um momento que, né, você não está mais sendo estimulado por todas as coisas do seu dia a dia. Hoje as pessoas têm um hábito muito ruim, que é dormir, só colocar o telefone do lado quando não aguenta mais de sono e dormir. E ele já dizia, e eu acho que é muito atual também, assim, ó, esvazie o seu coração, esvazie a sua cabeça, que seja alguns minutos antes de você ir para a cama, e quando você estiver lá naquele momento, né, que não é nem o aqui nem o lá, que você crie na sua cabeça, que você visualize, vislumbre, se sinta nesse lugar, se sinta nesse palco, se sinta palestrando, se sinta nos aeroportos, viajando, indo para mais uma palestra, mais uma conferência, sinta os aplausos daquelas pessoas. E aí, nessas imagens sendo criadas, desenvolvidas, ancoradas no seu subconsciente, a dança dos dois, subconsciente e inconsciente, a correção acordada e diária, né, é muito importante. Vigiai, né, o tal do orai e vigiai, é muito importante. Mas também esse momento de calma, de realização, que é um tipo de meditação, mas não é você sentar lá, juntar os dedinhos e, né, porque essa palavra assusta todo mundo. Pode ser isso, deitado na sua cama. Quando você acorda também, a mesma coisa. Ele diz, ao invés de pegar o seu telefone, a primeira coisa, você abrir o olho e pega o telefone e vai olhar o que tem, o que não tem, quem falou, quem não falou, rede social, enfim. Ao invés disso, ele diz, ali naquele momento de calma, de receptividade, de baixa de estímulo mental mundano, digamos assim, ali você visualiza, sente, se vê naquele lugar, cria aquela imagem, aquele sentimento de estar realizando no mundo aquilo que você tanto deseja realizar. E depois, quando você estiver no mundo, sim, corrija também, decrete também, repita também, reze também, cada um vai chamar de uma maneira. Frases que possam dar suporte, né, para aquilo que você está construindo internamente, corrigindo em termos de crenças e em termos de crenças na sua vida, né? Eu acho muito legal, eu acho que não é a primeira vez que eu entro em contato com esse conteúdo, já falei para vocês, é algo que me toca profundamente há muito tempo. Gosto demais de estudar o subconsciente,
inconsciente, aí, psicanálise, outra coisa, né? Outra coisa. Atuação do nosso consciente, aquilo que ele traz desses outros lugares de não controle da nossa vida, mas que acabam criando a nossa vida, enfim. Eu adoro, eu acho que o Joseph Murphy deu uma contribuição muito maravilhosa para o mundo. E eu vou voltar no próximo vídeo falando um pouco, então, do capítulo 1 dele, tá? Isso aqui é a introdução, foi a introdução mais estruturada do que eu fiz no vídeo passado sobre o que é o livro dele. Gente, leia o livro, é sempre maravilhoso, né? Leiam o livro se puderem, se não puderem, acompanhem aqui, se puderem, leiam e acompanhem aqui, porque é material muito interessante. Eu acho que é um ensinamento que é muito valioso pra gente nesse mundo de hoje. Acho que esse livro tinha que ter, não só esse livro, mas esse tipo de ensinamento tinha que ser dado na escola pra gente quando a gente é pequenininho. Mas enfim, fica para um outro vídeo essa história, né? Se vocês gostaram do vídeo, acompanhem, porque eu vou tentar falar de capítulo por capítulo, o que ele traz, dando exemplos de pessoas que ele acompanhou, como eu disse, pessoas que mudaram completamente seus destinos e realidades, aplicando as orientações práticas que ele dá nesse livro, porque ele não só fala dos conceitos, né, que eu trouxe aqui para vocês, mas ele também dá exemplos práticos de casos reais que ele conheceu na trajetória de vida dele, fazendo o trabalho que ele fez com esse livro, tá? Curtam, por favor, esse vídeo. Eu nunca peço, né? Mas eu tenho que pedir, já me falaram isso várias vezes. Curtam se vocês gostaram. Voltem, porque eu vou continuar o livro com vocês, vou passar pelos capítulos e dando para vocês aquilo que eu tirei de mais importante, valioso de cada capítulo. E é isso. Eu tenho TikTok, YouTube, Instagram, e todos são @CarolsEnglish. Carol é Carol, né? Com S no final. Carol's English, que é inglês escrito em inglês, né? So, Carol's English. E eu vou trazer mais para vocês sobre o livro dele e depois vou passar para outros lugares também que conversam com esse livro dele, que eu já estou estudando há um tempo também, que são os ensinamentos do Bashar. Bashar é um extraterrestre canalizado pelo Darryl Anka. Darryl Anka, ok? Então, gente, palavrinhas-chave desse vídeo: subconscious mind, né? Mente subconsciente, consciousness, consciência, conscious, consciência, consciousness, conscious mind, subconscious mind, mente subconsciente, mente consciente, ok? Vou ficar por aqui e volto logo mais para vocês. Cuidem-se.